Eles já estavam com as malas no corredor, saindo do congresso, pegando o avião para ir para Porto Alegre, mas eu peguei os dois porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Eu estou aqui com dois advogados que eles são especialistas em direito público. Quem está aqui do meu lado é a doutora Ana Amélia Piuco e o doutor Sérgio Machado Sesimbra. Obrigada, gente. Eu sei que o avião vai esperar um pouquinho, mas é importante a gente falar desse assunto. Claro, obrigada, Cris. É o seguinte, uma das necessidades maiores do servidor público municipal é a falta de suporte jurídico. Por que isso é importante? O que você acha, Sérgio? Assim, Cris, boa tarde. O que acontece? O servidor público, quando ingressa na carreira, no momento que ele passa a fazer parte do serviço público e tem toda uma carreira já pré-estabelecida através de um regime jurídico, ele não conhece muitas vezes as coisas que ele tem direito, as políticas que o poder público emprega muitas vezes em desfavor dele. Então, qual é a necessidade de se ter um advogado? O advogado e a assessoria jurídica, no caso, vai te ajudar a entender se você tem direito a uma determinada vantagem, se você vai incorporar essa vantagem na sua aposentadoria, se você atuar nesse ou naquele setor, se você vai ter a devida remuneração por essas coisas. Esses são assim os motivos que levam o servidor, no momento que ingressa na carreira jurídica, na carreira do serviço público, a precisar ter um suporte jurídico que o ajude nas decisões da carreira. Eu acho assim, Cris, hoje a gente está vivendo um mundo tão corrido, né, que as coisas são tão rápidas para todas as pessoas, que o servidor, no momento que passou no concurso público e foi nomeado, ele dá uma relaxada, né? Bom, passei no concurso público, tô tranquilo, agora tenho a minha carreira, tá tudo certo. Só que ele acaba se esquecendo justamente dessas outras coisas que o Sérgio falou, sobre o plano de carreira, sobre o planejamento de uma aposentadoria, por que não dizer assim, né? Claro. Ela pode parecer que ela está lá longe, mas na verdade passa tão rápido que às vezes o servidor chega no período de aposentadoria, ele vive um momento de estresse tão grande porque ele não se preparou para aquele momento, né? O servidor que também passa no concurso e vai para o interior, por exemplo, os legislativos municipais, Sim. tá? Ele fica também muito carente dessas informações. Por quê? Porque nos nossos municípios, às vezes, não existem profissionais especializados na advocacia pública, no direito público, para dar essas informações para os servidores, né? Então, é muito importante que o servidor busque na sua cidade, na sua Câmara ou na Assembleia Legislativa do seu estado, essas informações de apoio jurídico, né? Porque muitas vezes o servidor fica numa situação desfavorecida, né? Sim. E aí ele tem que correr atrás. Com certeza, Cris. Como nós estávamos falando, como o servidor ele demanda contra um órgão público ou contra o próprio município ou contra o estado, ele normalmente está em posição de desvantagem por causa disso, né? Então ele precisa de uma orientação especializada para ter uma ajuda a buscar esse direito, né? Escuta, e as decisões judiciais estão mais democratizadas para apoiar o servidor quando for correto, quando for justo? Como é que estão sendo essas decisões? Sim, Cris, sim. O judiciário, a partir principalmente da Constituição de 1988, está mais sensível para as questões relativas aos servidores, né? O judiciário tem entendido que, como a Ana acabou de falar, os servidores são a parte desfavorecida da relação, são a parte mais fraca, porque o município, o Estado e a União, eles têm uma procuradoria, eles têm todo um aparato jurídico que consegue defender os interesses da União, do Estado e do município. O servidor não tem isso. O servidor que não vai atrás do seu direito, que não lê, que não se informa, que não tem um canal para buscar a informação, ele é desfavorecido. Então, daí a necessidade de se oferecer para o servidor e do servidor também fazer o papel de buscar
a informação, de ter um suporte jurídico para lhe ajudar. E o judiciário, atento a isso, tem tido decisões muito importantes no sentido de resguardar os direitos dos servidores, tanto no que diz respeito a plano de carreira, a reajustes não pagos, questões salariais, como exemplo o piso salarial para algumas categorias, são todas questões que o judiciário modernamente tem atendido e tem dado respaldo ao servidor público tão desfavorecido e tão prejudicado muitas vezes nessas questões. Isso é muito bom. O que você ia falar, Ana? Cris, eu ia dizer o seguinte, hoje a gente vive um momento que o judiciário está envolvido 80% com demandas envolvendo servidores públicos. Então não é à toa que o Poder Judiciário, como disse o Sérgio, tem se sensibilizado com essas questões dos servidores, tá? O que nos chama a atenção nesse 80% de demandas, que é um número muito alto, né? É que os órgãos públicos são os primeiros a descumprirem as leis, são os primeiros a descumprirem os princípios da administração pública. Então é por isso que os servidores hoje estão entrando na justiça, estão procurando a justiça para terem guarida dos seus direitos também. Então eu tenho certeza que o Poder Judiciário, ele tem se sensibilizado sim. As decisões hoje, elas têm um cunho democrático no sentido de um servidor lá do Nordeste entrou com uma demanda, cujo servidor lá do estado do Rio Grande do Sul também tem o mesmo direito, os tribunais vão formar uma jurisprudência para que todos decidam da mesma forma ou de forma ou uniformemente para aqueles servidores daquela categoria ali. Ótimo. Ótimo, muito bom. Agora eu libero vocês para pegarem um avião e irem para a terrinha Rio Grande do Sul. Tá Muito, bom, muito obrigada. obrigado. Com saudade de Obrigada pela chimarrão. oportunidade. Bastante. Vocês atendem em Porto Alegre, mas atendem no Brasil todo, né? Qualquer demanda que o servidor tiver pode nos contatar pela nossa página, pelo nosso site, que a gente está à disposição para atender a gente. O escritório trabalha assim eminentemente com servidores públicos. Então, dúvidas sobre plano de carreiras, reajustes, estamos bem informados, bem aparelhados para esse atendimento. Ok. Então, liberado. Vamos Tá lá bom, tomar obrigada, chimarrão. Cris. Muito Obrigada. querido. Tchau, tchau. Tchau.